Agora tá bom. Está chegando aí, Bruno? Vou demais. Vamos lá, vamos começar então aqui, ó. Primeira coisa que eu quero saber aqui, quem aqui é meu aluno, levanta a mão. E todo mundo, né? Meu Deus do céu, é coisa boa. Então sejam bem-vindos a Campus Party. Estão gostando da Campus, gente? Quem está na primeira vez na Campus Party? Primeira vez. Legal, legal. É bom porque você fica sabendo como é que está acontecendo, né? E assim, é legal porque a gente está voltando da pandemia e daqui para frente a ideia é que a gente tenha todo ano, regularmente, a Campus Party Goiás, tá? É algo do nosso desejo e está meio que já acertado aí essas questões aí da Campus Party ter regularmente. Mas vamos lá, vou falar aqui rapidamente hoje com vocês, vou fazer uma introdução sobre como treinar seu carro autônomo. O meu nome, para quem não me conhece, é Professor Sandeco Macedo, certo? Eu sou embaixador da Campus Party Brasil e fomos nós que articulamos para trazer a Campus Party para cá, para Goiás, né, assim, inicialmente. Então, é uma alegria muito grande ter vocês aqui, estar conosco, participando aqui da Campus Party, beleza? E eu tenho um canal no YouTube, tudo que eu estou falando aqui, a base teórica, vai estar tudo no YouTube. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem, né? Vai estar no meu canal, que é o canal Sandeco, tá? Então, já já eu vou virar de costas para vocês aí. Tem um QR Code aqui atrás, que você pode ler. Cara, eu esqueci de colocar na apresentação, pode acordar dessa? Que abestalhado, né? Fique esperto, porque eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, e lá a gente fala em 1.5, é meio acelerado, certo? Então fique esperto que eu sou meio acelerado para falar. Mas vamos lá, a ideia hoje aqui é o seguinte, eu quero fazer com vocês, treinar efetivamente, mostrar como é que a gente faz para construir um carro que anda sozinho, beleza? Então eu vou mostrar o procedimento do zero. Nós vamos usar um simulador, tá? Mas a ideia de como você fazer toda a aquisição de dados de um carro real será a mesma. Então o conhecimento que você vai obter hoje aqui, você vai poder aplicar, se você quiser depois, na área de carros autônomos, ou então você pode brincar em casa de construir um carro autônomo, beleza? Com o simulador que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, ainda está falhando esse aqui, tá? Esse aqui está falhando também. Inicialmente eu vou mostrar, vamos falar um pouquinho sobre os projetos, que é o projeto da NVIDIA chamado Dave 2, certo? É um carro autônomo, que é a base que a gente vai construir hoje aqui. Ele é um carro autônomo da NVIDIA, onde tem algumas placas de reconhecimento de dados, né? De captação de dados do carro autônomo, para poder fazer com que o carro autônomo ande sozinho. E esse aqui é o Dave andando sozinho nas ruas aí dos Estados Unidos. Ele está lá sozinho andando, né? Bonitão. E ele, na rua aí, é isso aí que ele vê na rua, né? Para poder se locomover sozinho, beleza? Então a gente vai meio que simular a ideia do que o pessoal da NVIDIA fez com o Dave aqui, tá? E eu vou mostrar como é que a gente vai captar dados do carro autônomo, como a gente vai transformar esses dados em uma rede neural convolucional que possa entender esses dados, treinar a rede neural, né? E depois fazer com que o carro autônomo ande sozinho, beleza? Ok? Então vamos lá, ó. Vou primeiro aqui só exemplificar, dizer um pouquinho, né? Fazer uma introdução do que é inteligência artificial baseada em dados, que a gente conhece como machine learning, certo? E numa área mais aprofundada, a gente chama de deep learning, que é aprendizado profundo, beleza? Então vamos lá, mas todo machine learning basicamente é assim, ó. Quando você vai construir uma aplicação tradicional, ela é mais ou menos assim, né? Você tem os dados de entrada, tem as regras e tem as respostas. Um exemplo de uma aplicação desse tipo é, você tem um sistema que é capaz de reconhecer, de dizer qual é a faixa etária da pessoa baseado na idade. Um sistema muito simples. Vamos, se você colocar a idade aqui da pessoa, sei lá, com 14 anos de idade, certo? E passar essas regras com programação, ele consegue dizer que aqui é um adolescente, beleza? Certo? Se eu passar outro dado aqui com um cara que tem, como eu, tem 45 anos de idade, aí eu passar as regras, são alguns ifs de programação, ele consegue dizer que é o quê? Não, velho não, idade média, certo? Calma aí, eu estou me encaminhando, mas não sou velho ainda não, pô. Certo? Então, é mais ou menos isso a ideia. Então, a programação tradicional, quando a gente vai desenvolver programa, é assim, não é? Beleza? A gente usa estruturas de while, if, for, ok?
Só que com Machine Learning, algumas coisas mudam um pouquinho. Ó. Em Machine Learning, eu ainda tenho os dados, certo? E aqui embaixo, eu tenho as regras. Tá? Só que acontece o seguinte, aqui uma certa inversão. No lugar das respostas saírem lá, o que eu jogo é a resposta aqui. Então, em Machine Learning, a estrutura é o quê? Eu tenho a entrada de dados, para eu treinar uma máquina, certo? Para ela aprender, e eu tenho as respostas. Por exemplo, eu poderia passar para ela dados como fotografias de crianças e dizer que aquela fotografia que eu estou passando para ela é uma criança. E eu posso passar uma fotografia de um idoso e dizer para a máquina que aquela fotografia é um idoso, beleza? Pergunta que eu faço é, o que você acha que vai sair do lado de lá? O que vai sair aqui? Hã? O que vocês acham? Oi? As regras, né? As regras. Exatamente as regras que eu estou procurando, né? As regras que eu estou procurando, baseado nessa estrutura do programa que eu estou criando aqui, beleza? Deu para entender? Então, em Machine Learning, há essa inversãozinha aí. Só que acontece, em um outro momento, eu salvo aquelas regras em algum lugar, salvo as regras naquele lugar, e aí, ó, eu pego a regra, agora volto para a programação tradicional e uso os dados de novo, só que agora minhas regras que eu vou usar não é mais programação if, while, for, não. É as regras que foram criadas baseadas em Machine Learning. Então, quando eu dou uma nova informação, com essas regras que foram treinadas, né, ele consegue me dar respostas baseadas em Machine Learning. Deu para entender mais ou menos o esquema? Acho que é bem fácil de entender, né? Então, a inversão, quando você vai desenvolver um aplicativo baseado em inteligência artificial, baseado em Machine Learning, baseado em Deep Learning, existem dois momentos. O primeiro momento é o momento do treinamento da rede, certo? É quando você ensina o programa a aprender aquela coisa que você quer. E o segundo momento é quando ele aprendeu, eu uso aquele aprendizado em uma aplicação real. E o carro autônomo é exatamente igual. Entendeu? Só que acontece, os dados que eu vou passar para o carro autônomo são o quê? São as imagens que ele está captando da rua e as informações do volante, esquerda, direita, certo? Qual o ângulo do volante que eu tenho atual e qual é o valor de aceleração ou de freio que eu estou aplicando no carro autônomo. Basicamente é isso. Fácil, né? Então, uma linha de informação de base de dados do carro autônomo vai ser o quê? Vai ser uma imagem do aonde ele está, certo? E o que eu estou aplicando na direção do carro. Então, basicamente, quando você vai aprender a dirigir, como é que você faz? Quando você vai ensinar alguém a dirigir, como é que você faz? Você senta alguém do seu lado, beleza? E você começa a dirigir, e a pessoa que está aprendendo, ela presta atenção exatamente como é que você maneja os pedais. Quando você vem, né, a rua, ou segue em frente ou vira, você tem que ensinar a pessoa como virar. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa com o carro autônomo. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial, uma definição que Alan Turing, que é o pai da computação, deu lá atrás, é que a ideia é que a inteligência artificial ela possa simular, imitar o comportamento humano, entendeu? Então, de certa forma, o que a gente vai fazer hoje à noite aqui é como se a gente estivesse sentado, né, no volante do carro e eu vou ensinar para a máquina como é que ela deve dirigir, beleza? É isso que a gente vai fazer. Tá ok? Dúvida até agora? Atenção, meus alunos, né? Que tá aqui, né? O pessoal de inteligência artificial. Cadê? Levanta a mão aí. Pessoal de... beleza. Eles estão aqui porque agora é aula, certo? Isso aqui é o trabalho final deles. Legal demais, né, gente? Vão ter que me entregar um carro autônomo funcionando, certo? Então, para os meninos de IA, dos meus alunos de inteligência artificial, isso aqui é o trabalho que ele tem me entregado. Assim, legal, né? Vamos lá, então, ó. Pessoal de inteligência artificial, presta atenção no que eu estou falando. Tem muita gente em casa também, já mandaram mensagem aqui. Professor, tudo mala, né? Professor, manda o link. Eu digo, cara, a gente não está na pandemia não, né, velho? Vem cá para a gente dar um abraço em todo mundo, né? O cara quer ficar em casa assistindo a palestra. Então, você que está em casa, ó, aluno de IA, um beijo para você, tá? Depois a gente acerta. Não, Neuber?
Eu dou ingresso, mas eu cobro. Certo? Vamos lá, ó. Captando os dados do carro autônomo. Como é que vai ser? O esquema vai ser baseado exatamente como o pessoal da NVIDIA fez, tá? Eu tenho... Chegou minha água, cara, que coisa boa. Obrigado. Obrigado, Bruno, valeu. A NVIDIA criou esse dispositivo aqui, certo? Que ele é capaz de captar informações das câmeras e do LiDAR. O LiDAR é um sensor, certo? Como se fosse uma visão em 3D que o carro consegue captar, mas isso acaba virando imagem, certo? Ou, no caso do Dave, foram 3 câmeras que eles colocaram no carro. Uma do lado direito do carro, na frente, no centro e do lado esquerdo, beleza? E isso foi captado por esse driver aqui chamado PX, certo? Que foi colocado dentro do carro autônomo para captar os dados. Então, o que aconteceu? Eles instalaram a PX, instalaram as câmeras, instalaram os sensores de aceleração, freio e tudo mais. E à medida que o cara foi dirigindo, tudo aquilo foi sendo captado para gravar dentro da base de dados, entendeu? A cada segundo, imagina uma linha do Excel, certo? Uma linha do Excel onde tem a imagem do lado esquerdo, da câmera esquerda, a imagem da câmera central, a imagem da câmera direita. Em uma outra coluna vai ter a aceleração atual, se há uma pressão do freio e a velocidade, beleza? A princípio, hoje eu vou trabalhar só com esses dados. É claro que um carro autônomo tem muito mais dados. Mas como eu estou querendo fazer uma coisa básica para a gente aprender, primeiro a introdução do que é um carro autônomo, né? Esses dados para a gente é suficiente, beleza? Então, o que acontece? A PX foi usada da seguinte forma. Eu tenho aqui exatamente, né, a direção, onde eu tenho o ângulo, né, de esterçamento da direção, certo? Então é um número que varia de positivo, 1 positivo, 0 para cima, menos 1, certo? Quando está virado para a esquerda. Simples, né? Depois eu tenho a imagem da câmera da esquerda, a imagem central e a imagem da câmera direita, ok? E em outros casos, eles guardam também, e no caso do simulador, a aceleração e o freio. Na nossa rede neural, eu vou me dedicar basicamente a fazer com que ela aprenda a virar o carro. Eu não vou me preocupar ainda com a aceleração, beleza? É isso. E aí, tudo é gravado numa base de dados lá em SSD. Fácil, né? Assim, uma base de dados muito simples, se quer não. Tem 1, 2, 3, 4 colunas de informação na minha base de dados. Para construir um carro autônomo. Ok? E aí, para a gente fazer aqui agora, eu vou usar esse simulador aqui, que a Udacity, ela tem um nanodegree, é uma graduação, né, uma micrograduação na internet, que ensina o pessoal a construir carro autônomo, né? E os engenheiros, os novos engenheiros de carros autônomos, eles começam exatamente a construir os carros em simuladores, inicialmente. Depois eles partem para os carros reais, porque todo o conceito que você aprende no simulador ele é totalmente extensível ao mundo real. Certo? Esse simulador é esse simulador aqui, ó, que está aberto aqui. Esse simulador aqui, tá? Então esse simulador aqui, ele tem 2 modos. Primeiro eu vou mostrar os controles, né? O controle dele aqui, ó, eu posso... videogame, né, galera? Acelera e freia, esquerda e direita. Tá? Ou você pode usar o mouse, né? Para você fazer... Porque quando você está no teclado, você faz aquele... né? E no mouse você pode fazer uma coisa mais contínua, entendeu? Então eles liberaram o mouse para que você possa controlar também o carro. Legal? Mas basicamente o simulador faz isso aí. Ok. Vou para o menu aqui, ó. O simulador tem 2 etapas. O treinamento e a fase autônoma, que é o momento em que eu ligo o simulador e vou ver se o que eu treinei, né, funcionou. Nessa primeira parte aqui, eu vou ensinar o carro a como dirigir. E nessa primeira parte. Na segunda parte, eu vou ver se o carro realmente aprendeu. Ok? Então, quando você está treinando lá, pode ser que ele venha dirigindo, aí ele vem de frente,
Aí tem uma curva, ele vai em frente, frente, frente. Entendeu? Aí você fica desesperado, meu Deus, o que eu faço para melhorar meu carro? Então tem uma série de técnicas que eu vou mostrar para vocês, o que você pode fazer para melhorar o seu carro, para que ele possa fazer a curvinha certinha, tá? Direitinho aí. Deixa eu ver se eu terminei meus slides aqui. Opa, aqui, né? Então, depois que eu treino meu carro autônomo, que eu solto o carro, esse aqui é o carro, né? Eu tenho as 3 câmeras, tá? E ele vai me dizer, na previsão aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a câmera, a captação atual das 3 câmeras e de forma aleatória ele escolhe uma das câmeras aleatoriamente, passa para a minha rede convolucional que eu vou mostrar para vocês como é que cria, e ele vai, a partir, né, do backpropagation, ensinar a rede neural a como aprender a dirigir o carro autônomo, tá? Basicamente é isso aí. E em outra fase, basicamente eu pego a parte central da câmera, passo para a minha rede neural, agora ele está dirigindo sozinho, e aí ele diz para que lado o carro tem que ir. E aí ele dirige, beleza? Através da interface de direção. Basicamente é isso, certo? Ok, eu vou deixar isso aqui para o fim. Vamos fazer então o treinamento agora para valer, né? Ó, vamos lá. Então o que eu vou fazer? Na primeira fase eu vou treinar o carro autônomo, está aqui. O simulador está aqui, então videogame, beleza? Videogame. Você pode controlar seu carro, né? Normalmente aqui, ó. Ok? Você pode usar o mouse para lá e para cá, ó, como eu falei, né? Para você ter um ângulo mais preciso, né? Ou você pode simplesmente usar o teclado aqui, ó, tá vendo? Aí você fica dando aquelas picadinhas. Eu particularmente gosto de usar muito o mouse, né? Gosto de usar o mouse para dirigir, ó. Vocês estão vendo que eu estou meio bambeando, né? Aí, ó, você vem, acelera e vai aprendendo e vai dirigindo o carro, beleza? Ainda não estou treinando o carro, então eu vou frear o carro aqui. Parei meu carro aqui, para aí, garoto. Isso. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou começar a treinar meu carro, beleza? Aquele botãozinho de gravação lá é o que eu vou usar para treinar o carro. Então eu clico aqui e vou definir uma pastinha, né, no meu computador, onde ele deve gravar os meus dados aqui que eu já tenho criado aqui, ó. Cadê? Está aqui em Python Projects. Está em P. Aqui, ó, Python Projects, né? E eu tenho aqui autônomos, né? E eu criei essa pastinha aqui, mais Self-Drive Car, beleza? Vou só voltar um aqui, que eu vou só selecionar essa pasta e selecionar. Então, o que vai acontecer? Quando eu começar a dirigir agora e gravar, ele vai gravar os dados nessa pasta, tá? Então, eu vou começar a dirigir e já eu mostro os dados que ele gravou. Pode ser? Ok, então vamos lá, vamos treinar o carro então, ó. Então, basicamente, agora eu vou começar a andar aqui e clico aqui e eu já estou gravando meus dados. A cada segundo, ele está pegando exatamente a informação de aceleração, de freio e de esterçamento, né, da direção. Além disso, as 3 câmeras aqui, tá? Ó, eu estou indo aqui, ó, beleza? Vou fazer essa curvinha aqui, né, para que ele possa aprender a curva. E à medida que ele vai captando as informações de frente, ele vai associar o ângulo da direção com a imagem que eu estou obtendo, né, no carro autônomo, certo? Então eu vou acelerando aqui, ó. Ele ainda não, ele está só observando o que eu estou fazendo, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai capturar os dados. Ou seja, ele vai processar todo o caminho que eu fiz, certo? Quando ele terminar de processar, eu vou mostrar o que ele capturou de informação. Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Eu tenho aqui o local onde ele gravou os dados. Ele cria uma pastinha de imagem, certo? E um arquivo de log, digamos assim, um CSV. Onde, se eu abrir esse CSV aqui, ó, o que a gente vai ver? Ah, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, o que é isso? Basicamente aqui, uma linha de informação aqui tem o endereço das 3 imagens, não é? Deixa eu passar para cá um pouquinho, vai ser mais fácil de ver. Ó, aqui em cima. Eu acho que talvez vai ser melhor abrir melhor
Deixa eu abrir aqui no bloco de notas, talvez fique melhor. Você veja que aqui em cima, ó, é uma linha de informação. Você viu que ele veio um 0, um 1 aqui, o 1 é acelerador. O 0 é o freio, né? E aí você tem um ângulo, aqui ó, tem a velocidade, né? E você tem um ângulo de esterçamento, que o primeiro, aquele 0, é exatamente ele está em frente. A direção está em frente, entendeu? E à medida que ele vai variando aí, ó, ele vai variando, né? Ele vai gravando as informações. Já já eu vou mostrar essas informações mais organizadas, beleza? Voltando para o simulador. Eu treinei um pouquinho, fiquei cansado, parei de treinar. Eu simplesmente agora posso continuar, gravo mais um pouquinho. Ele continua a base, entendeu? Ele continua o treinamento. Do mesmo jeito que eu estou vindo aqui, ó. Então ele vai lá. Vou treinar aqui, ó. Fazer a curva para cá. E aí vai, né? E eu mando gravar esses dados. E aí você, para ensinar uma pessoa a dirigir, uma volta é suficiente? 2 voltas é suficiente? 3 voltas é suficiente? Ir para lá dá certo? E se eu dirigir voltando? Seria legal? Para ensinar a pessoa a fazer curva para... Porque eu estou fazendo muita curva para cá, né? E se eu tiver uma pista ao contrário, como é que eu faço? Eu posso treinar o carro invertido, certo? Beleza? Então, em Machine Learning é igual a gente. Quanto mais você treinar, mais ele aprende. É um princípio do Machine Learning, certo? É igual a gente. Quanto mais você treina numa coisa, melhor você fica naquela coisa, concorda? Quem joga videogame aqui, levanta a mão. Ok, quem joga CS aqui, levanta a mão. Quanto mais CS a gente joga, melhor a gente não fica? É ou não é? Beleza? É exatamente, né? Quem joga FIFA, levanta a mão. FIFA. Só nós dois, né? Quanto mais FIFA você joga, melhor você fica, beleza? Certo? Então, o carro autônomo também. Quanto mais voltas você der, mais a base de dados vai ficar maior, mais ele vai aprender, beleza? Ok. Então, o que eu faço? Depois que terminou o treinamento, eu vou pegar essa base de dados aqui e vou simplesmente zipar, né? Criar um arquivo zip dessa imagem e eu subir esse meu arquivo zip para o meu Google Drive, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói um código em Python, algumas técnicas para você treinar com essa base de dados, beleza? Vamos lá então. Então aqui, ó, existe um Google Colab que eu criei, que é um código, né? Agora é a hora do treinamento, certo? Você captou os dados e agora você vai passar para a rede aprender aqueles dados. Ela vai analisar os dados e vai aprender. Ok, lá para cima. Tá dando para ver bem aí? Quer que aumente um pouquinho o tamanho? Todos esses códigos que estão aqui agora já estão no meu GitHub. Você pode pegar, tá? Para analisar. Mas eu vou explicar aqui por alto para vocês como é que a gente faz. A primeira coisa, quando você estiver no Google Colab, você ativa a placa de vídeo, porque você tem muitos dados para treinar. E no Google Colab lá, ele te dá uma placa de vídeo para você poder executar isso com mais rapidez, beleza? Da NVIDIA. A placa de vídeo que eu usei aqui foi uma Tesla T4. Ela custa algo em torno de R$10.000, certo? Para você usar. Então eu usei essa Tesla T4 aqui. Usei essa biblioteca aqui, ó, importando os dados, a GDown. Quando eu coloquei no meu Google Drive... Você já viu que no Google Drive tem aquela opção de você compartilhar um arquivo com alguém? Aí você não tem um link, aí você não compartilha aquele link. Aquele link tem um códigozinho no meio dele lá, você coloca aqui, ó, e chama essa biblioteca exclamação GDown, porque o exclamação aqui é para você executar códigos de Linux, né? Já não é Python mais, é Linux. GDown, e você passa o código do seu arquivo que você subiu para o Drive, tá? Ele faz o download de tudo isso aqui, tá? No Colab. Beleza? Vamos em frente então. Aqui eu estou descompactando o meu zip no meu Colab aqui, né? Então pode ver que é o My Self Drive Car. Certo? Eu não vou executar aqui porque isso aqui é uma rede neural pesada, beleza? O meu car zip que eu fiz aqui, eu dei
mais de 40 voltas com o carro, certo? Tanto no sentido como no outro, tá? Que eu usei para treinar essa rede aqui. Então eu vou disponibilizar esse código para você. Você pega o simulador, cria a sua base de dados e usa esse código para treinar, tá? Vamos lá, as bibliotecas que eu usei foram essas bibliotecas aqui, mas chamar a atenção para vocês para o TensorFlow, né, que é a principal biblioteca de inteligência artificial e Deep Learning que a gente usa atualmente, tá? E aí acontece, eu começo a abrir aqui os dados, ó. Lembra que eu tinha aquela base em IMG com as imagens, né? E aquele arquivozinho de Drive, né? Certo? Quando eu mando abrir aquela informação, olha aqui, ó, agora como é que tá? Aquela bagunça está aqui. Imagem central, o endereço da imagem central, exatamente no meu Google Drive aqui. O endereço da imagem à esquerda, o endereço da imagem à direita, o ângulo de vira da direção, o ângulo da direção, certo? Aceleração, freio e a velocidade aqui. Então, você veja, a linha de informação, para a inteligência artificial, é como se fosse um Excel, né? Consegue ver o Excel aqui, né? Mas para a inteligência artificial, a gente chama isso de experiência. Uma linha de informação para IA, ela é uma experiência, entende? Então, quanto mais experiências que você passa para a sua rede neural, mais ela ficará inteligente, digamos assim, certo? Então, eu tenho aqui, eu não sei o tamanho dessa base de dados aqui, mas eu acho que deve estar algo em torno de 100 mil imagens. 100 mil linhas dessa aqui, certo? Junto com as imagens. Ok? Aí eu preciso realizar algum pré-processamento aqui, tá? Antes de eu colocar, porque os dados para a inteligência artificial é o combustível da IA, certo? O dado, ele é o combustível da inteligência. Veja, sem os dados de entrada do carro, eu não consigo treinar o carro. E como ele é o combustível da inteligência, se o combustível tiver com ruído, não vai funcionar, certo? Então eu vou fazer alguns pré-processamentos aqui, que é o seguinte. Primeira coisa, esse nome, Google Drive, Python, parará, parará, que é o caminho que eu estava no meu computador, eu não preciso dele. Só basta o endereço da imagem. Eu vou arrancar com esse código aqui, tá? Tá dando para ver aí, pessoal? Tá dando para ver? Beleza. Vou arrancar com esse file path aqui. Aí aqui eu passo as imagens de cada linha de informação daquela lá e vou retirando o endereço da imagem completa, né? Porque o simulador ele grava o endereço da imagem completa do seu computador. Como eu estou treinando isso na nuvem, eu não preciso desse endereço, entendeu? Legal, né? Então no final das contas, ó, a primeira imagem que eu tinha lá, que era D2 pontos, Google Drive, tarará, fica só isso aqui, ó. .jpg, certo? Legal, né? E eu tenho aqui, na verdade, estou com 39 mil imagens. Essa base aqui é uma outra base que eu estava treinando, não é a grandona que eu fiz. 39 mil imagens, tá? Eu vou aqui, então, agora gerar um balanceamento de dados. Olha só a sacada que eu vou passar para vocês. Por que é importante fazer um balanceamento de dados? Quando você está dirigindo um carro, a tendência, normalmente, é que você vá mais em linha reta do que fazer curvas, é ou não é? Então significa o seguinte, que eu estou passando dados, eu estou fortalecendo demais um tipo de momento dentro do carro. Ou seja, ele vai aprender mais o que é andar em linha reta do que fazer curvas, né? Por quê? Porque eu estou colocando muitos dados em linha reta. E isso acontece também no simulador, entendeu? Você percebe esses dados, ó. Quando eu mandei abrir a base de dados e plotei, né, as informações de dados, olha o que apareceu para mim. Essa é a direção. Entende? Esse gráfico aqui representa a direção. E você veja que realmente, e em linha reta tem muito, né? Exageradamente. Entende? Então o carro, ele pode se tornar viciado em ir em frente. Quando ele chega numa curva, ele em vez de fazer a curva, ele deita o cabelo em frente, né? Vamos dizer aqui. Entendeu? E aí é ruim pra gente. Porque aí, o que eu quero? O momento crítico do carro autônomo é exatamente o momento que ele vira, né?
E se eu tenho muita informação de ir em frente, ele pode ficar confuso e não saber o que fazer. Entende? Então, o que eu fiz, a ideia? Bom, eu vou traçar uma linha de corte aqui, né? Onde eu ainda deixo a dominância do ir em frente aqui, mas não tanto, certo? Então, essa parte de dados aqui, ó, eu simplesmente vou desprezar do treinamento. Eu vou excluir da minha base de dados, entendeu? Vou desprezar. Então, eu faço uma exclusão de dados desnecessários aqui, ó. Faço uma exclusão de dados necessários. Eu não vou entrar no pormenor da explicação do código, porque daqui a 1 mês e meio, eu vou fazer isso ao vivo no meu canal, certo? Explicando linha a linha desse código aqui. Beleza? É isso aí. De como é que eu fiz. E aí, ó, das imagens, né, que eu tinha lá, me sobraram aquilo ali. E aí, quando eu olho, mais uma vez, para a minha base de dados, agora sim eu tenho uma coisa mais equilibrada, né? Por quê? É legal porque você realmente vai muito mais em frente, mas em alguns momentos você tem a tendência de fazer pequenas curvas, né? Pequenas curvas, e menos ainda a tendência de fazer uma curva mais íngreme, entendeu? É isso, basicamente é isso. Uma outra coisa que você pode fazer para melhorar essa questão, quando você estiver treinando o seu carro, e você vê que esses dados aqui, ó, estão muito pequenos, você volta para o simulador e faz isso aqui, ó. Digamos que você está ensinando alguém a fazer uma curva, ela não sabe fazer uma curva. O que é que você faz? Você vem, faz a curva. Ups, aí danou-se, né? Desaprendeu. Errou. Não dá, né, velho? Eu tô aqui com esse negócio me atrapalhando demais. Então, vou voltar aqui no simulador. Então, ó, você pode fechar e abrir, não tem problema nenhum, né? No treinamento aqui, ó. Então você está aqui, né, ó. Vai fazer a curva, certo? Ó, vou aqui, voltar de novo, ó. Não tem problema, você pode continuar. Você faz a curva, tá? Capta a informação. Não está gravando. Aí você volta. Vamos supor que você quer fazer aquela curva especificamente, né? Nessa área aqui. Você volta. E você fala, ó, cara, vamos fazer mais uma vez? Vamos fazer mais uma vez? Vamos. Então aí você vem, ó. E grava de novo. Entende? Fazendo a curva. Então, ao invés de você ficar só dando voltas e voltas e voltas, você pode reforçar o fazer curvas, entende? E ele vai aprender. Você faz várias vezes. Outra coisa legal que você pode fazer é o seguinte. Você está com o carro aqui e você pode voltar com o carro aqui, ó. Voltar aqui. E agora, ao invés de você andar para lá, você treina com o carro ao contrário. Entende? Olha a curva mais uma vez, ó. Vamos ver se a pessoa faz direito, né? Lá vai eu errando de novo, ó. Então você faz a curva e faz a curva com o carro ao contrário. E grava essa informação. Cada vez que você vai fazendo, e você volta, pensa que o carro é uma pessoa. Vamos voltar para você aprender de novo? Volta com o carro. Grava mais uma vez. Você vai ver que o seu carro ele vai cada vez mais melhorando a fazer essa curva, tá? Mas tem uma técnica que é legal para fazer esse reforço de você andar com o carro em um sentido e depois inverter o carro e fazer com que ele ande ao sentido contrário. Saca só qual é a ideia. Vou voltar para o meu treinamento lá, ó. Que é o seguinte. Balancei meus dados, criei o conjunto de treino e teste, né? Fazer o processamento chamado Data Augmentation, aumento de dados. Veja bem, imagina que você está aqui no simulador. Eu vou mais para frente um pouquinho.
Ó, ok. E aqui nesse ponto, ó, aqui nesse ponto, o que eu ensinei para ele foi a virar o ângulo um pouquinho para cá, menos 3,05. 10, 15 minutos, beleza? Deu para entender? Agora, eu não tenho uma imagem na minha mão do carro, eu não tenho uma fotografia da frente do carro, né? Certo? A imagem, ela está com o carro para a curva para cá, certo? Vamos supor que eu abra essa imagem no Paint e ao invés de pega a imagem pela ponta e inverta essa imagem. Inverta a imagem. O que vai acontecer com a curva? A curva vai virar para o outro lado, certo? Beleza? Aí você vira essa imagem para o outro lado, pega esse ângulo que era de menos 3,05 e multiplica por menos 1. Então você pegou a sua base de dados que tinha, sei lá, 10 mil imagens, só nesse fato de você fazer essa flipagem de imagem pelo Python, você dobra a sua base de dados. Você dobra a base de dados, entendeu? Então ele fica imediatamente 2 vezes mais inteligente, né? Com o carro, entendeu? Essa técnica chama-se aumento de dados, né? Data Augmentation, certo? Que você pode aplicar ao carro autônomo. Ah, professor, mas espera aí, o carro estava indo em frente. Se eu pegar uma imagem que estava indo em frente e virar ao contrário, ele vai para onde? Para frente. Né? Ah, professor, mas era zero o ângulo do carro. Tá, mas se você multiplicar por menos 1, vira quanto? Zero também. Ele vai continuar indo em frente, entendeu? Então não influencia. Você pode pegar todas as imagens, flipar as imagens, tá? Esse código aqui mostra como flipar. Você flipa as imagens, inverte o número de esterçamento, que ele vai também aprender a ir ao contrário. Você pode dirigir sempre no sentido, e no próprio rede neural, você flipa a imagem e ele aprende a andar ao contrário. Isso é legal, né? É isso. Beleza? Então, voltando aqui para a gente concluir. Essa parte agora, então, é a parte dos hiperparâmetros, né? E eu tenho aqui exatamente a inteligência que vai ser criada, que é uma rede convolucional profunda, né? Que é onde eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, 8 com essa Global Average Pooling, né? Eu não faço nenhum flattening. Professor, eu não sei mexer com esse troço aí, o que você está falando? Bom, lá no meu canal tem vídeo explicando, eu não vou explicar agora porque não é o tema da palestra, certo? Isso aqui é a nossa rede neural, ela vai receber as imagens e os dados e aqui ela aprende como fazer para entender a virada do carro, entendeu? Basicamente é isso. Então, se eu deixar um pouquinho mais, aqui já é a parte do treinamento, ó, aqui embaixo, né? Vou passar essa parte de callbacks que não interessa, meu tempo está correndo lá. E agora é a parte do treinamento efetivamente da rede neural, certo? E aqui embaixo, ó, os gráficos. Vou explicar só esse gráfico rapidamente. Esse gráfico azul é quando o carro ele está pegando os dados e é como se ele estivesse fazendo exercício para uma prova. Entende? Que você está treinando, você é o professor do carro. E ele pegou o carro, pegou os dados do carro e ele está tentando aprender. É o gráfico azul. Certo? É o gráfico azul. Esse gráfico laranja aqui é uma prova. Você como professor, você passa uma prova efetivamente para saber o quanto que ele está aprendendo, entendeu? Então você vê que alguns pontos aqui, ó, ele errou aqui, ó, certo? Mas depois ele volta e agora ele estabiliza e aprende muito mais, certo? Então é assim que o nosso carro aprende. Veja que é muito parecido, né? Por isso que a gente chama de inteligência artificial, porque é muito parecido como o ser humano aprende, né? Muito parecido como o ser humano aprende. Beleza? Ok. Depois que você treinou o carro autônomo, eu vou gravar nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. À medida que ele vai acertando a aprendizagem do carro, ele vai gravando nesse arquivo model.h5
exatamente o que eu falei para vocês lá no início da palestra. Eu passei dados e eu quero que ele me retorne o quê? Regras. Passei dados, as câmeras da frente, câmeras de trás e tal. Passei a resposta, que é o ângulo da direção, e eu quero que ele me entregue regras de aprendizado, entendeu? Aí eu vou usar essa regra de aprendizado para ver se ele realmente aprendeu. Agora que o bicho vai pegar, né? Vamos ver a coisa acontecendo aqui, certo? O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fechar meu simulador, vou abrir ele de novo. Vou só fechar aqui esses programas aqui, para liberar um pouquinho a placa de vídeo. Tá? Agora que eu tenho o meu programa, tá? Eu usei aqui no meu programa que vai fazer o carro andar sozinho, eu usei essas bibliotecas aqui, TensorFlow 2.7, e eu já deixei dessa forma aqui, que quando você pegar lá no GitHub, basta você mandar executar, que ele já instala tudo para você na própria biblioteca. 10 minutos, beleza. Aqui não dá para ver muito bem, mas não sei se você está vendo aqui, ó, o model.h5, tá vendo? Que é a regra, tá? E eu tenho um arquivo aqui, que é Drive, né? Onde eu tenho uma aplicação, que basicamente aqui embaixo eu abro essa regra do modelo, tá vendo? Carrego a regra. E aqui nesse ponto aqui, o simulador vai passar para o Python essa parte de dados aqui. Então, eu tenho a velocidade e a imagem atrelada ao momento em que o simulador está, certo? Depois ele faz aqui embaixo uma predição, ó, usando aquele modelo lá embaixo que eu carreguei, qual é o ângulo da direção que ele deveria aplicar, que ele deve aplicar no carro, baseado na entrada de dados que deu aqui em cima. Depois que ele definiu aqui, né, eu vou fazer uma razão do ângulo da direção para a aceleração, porque para a aceleração eu tenho que treinar uma outra rede neural, certo? E aí, no final das contas, opa, quase que eu caí aqui, né? Eu envio o controle para o simulador do ângulo da direção e qual é a aceleração que eu tenho que aplicar, beleza? Basicamente é isso. Você veja que é um código que não é tão grande assim, certo? E ele, de certa forma, não é muito complexo. Meus alunos de IA, estão vendo o código que é tranquilo aqui? E estou usando aqui, nesse lance aqui, quem? O nosso amigão Flask aqui para ajudar, né? Todo mundo já conhece aí, beleza? Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó, eu vou abrir o simulador mais uma vez. Vou abrir o simulador aqui, ó. Dessa vez eu vou deixar ele um pouquinho menor, só para que vocês possam ver melhor o carro e o código rodando ao mesmo tempo. Está aqui o meu carro. Já vou abrir o meu... Já vou dar play no meu código lá em cima. Então você pode ver que ele está carregando, né? Fazendo setup todo o meu carro, do carro autônomo, ele está esperando conexão. Tá? Ele vai se comunicar com o meu simulador aqui, e quando eu colocar em Autonomous Mode, ele conecta, né? Deu conecta aqui, e vamos ver o que é que vai dar. Aí ele começa a dirigir sozinho. Tô nem? Sou passageiro. Então assim, é uma aplicação. Você me dá um microfone de mão, microfone de mão, microfone de mão. Me dá um microfone de mão. Já tirei, mas está falhando do mesmo jeito. Me dá o microfone de mão, por favor. Aí, obrigado. Você imagina... Oi. Vamos lá. É uma aplicação que muitas pessoas acham que é muito difícil de fazer, certo? Isso que exige um pouco mais de conhecimento da questão de como você tem que ter um simulador para você aprender, para que depois você possa juntar uma equipe e criar um carrinho autônomo pequenininho, com uma câmera pequenininha, com um Raspberry que roda um Python em cima pequenininho e vai embora, beleza?
ou com um Jetson da NVIDIA, né, que roda. Isso aí você pode escalar para um carro maior, como por exemplo o pessoal do IFG aqui, da galera do Baja, né? Que a gente tem ideia de transformar o nosso Baja lá do IFG num Baja autônomo, certo? Daí você pode depois passar para um carro maior, um carro elétrico, 5 minutos. E você virou um engenheiro de carro autônomo, certo? Você veja, tudo começou com um simulador e aprendendo exatamente, primeira coisa é aprender como treinar esse carro. Como é que eu pego esse carro? Como é que eu faço para o carro aprender? Você não sabia, certo? Por exemplo, você não sabia que para eu fazer um carro aprender, eu tenho que sentar do lado dele e tenho que ensinar o bicho a andar. Senão ele não aprende, beleza? Não é? E disso aí eu tenho que processar numa rede neural e essa rede neural tem que aprender esses dados que eu ensinei para ele, basicamente. Certo? Então tudo isso é um acúmulo de conhecimento, mas eu não conheço uma aplicação de inteligência artificial hoje que tenha maior impacto na sociedade do que um carro autônomo. Não conheço, sinceramente. Certo? Você parar para imaginar, os carros autônomos hoje em dia, se, vamos supor que aqui em Goiânia soltasse uma frota de 10 mil carros autônomos, Ubers autônomos, né? Você não precisaria mais de carteira de motorista, você não precisaria mais de estacionamento, você não levaria multa porque você não ia dirigir. Então, muita coisa ia ser impactada, né? Certo? Tudo isso em um tipo de inteligência artificial, que é exatamente o nosso carro autônomo, certo? Então, você veja aqui, ó, que ele está executando aqui embaixo, né? A ação que ele tem que fazer aqui em cima, mas que para ele fazer, você tem que fazer antes para ele aprender, né? Então, exatamente isso que acontece, por exemplo, com aqueles caminhões dos Estados Unidos, que as galera fica andando horas com esse caminhão, atravessa os Estados Unidos de ponta a ponta, para lá e para cá, para lá e para cá, coletando dados, coletando dados, coletando dados, e cada vez o carro está ficando mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente, beleza? Olha aí, andando ele perfeitinho. Tranquilo? Gostaram? Sim? Legal, beleza. Agora eu vou abrir para perguntas rapidamente, aí, 2 perguntas, eu acho que aí o tempo já está bem estourado, beleza? É isso aí. Enquanto vocês vão fazendo a pergunta, eu só quero mostrar, né, um vídeo que eu... fechei, não tem mais jeito, vai deixa o carro autônomo andando sozinho aí. Perguntas, vamos lá? Quem tem perguntas, o pessoal aqui está com o microfone para fazer a pergunta. Perguntas? Não? Ninguém? Fala. Boa noite, Santos. Como é que Fala, Fred. Tá desligado o microfone. Oi. Tá ouvindo? Tô. Tá. Quando o carro autônomo, ele erra uma determinada parte da rota, e aí você verifica no gráfico que ele errou aquela parte. Certo. Como você vai dizer para ele que ele errou? Para ele poder corrigir aquele problema. Boa pergunta. Ele perguntou aqui, ó, quando o carro ele erra, e na telemetria você percebeu, né, que quando ele andou sozinho, ele errou, como é que você faz para que naquele trecho ele não erre mais? Certo? Então, a ideia é que você ensine para ele, naquele trecho, como ele deveria fazer, certo? Eu não sei se vocês já viram um vídeo na internet de um caminhão que é autônomo nos Estados Unidos, e ele chegou numa encruzilhada, ele não sabia o que fazer. Ele parou e ficou parado. E aí tinha um motorista do caminhão e um técnico de inteligência artificial que estava monitorando, né? Aí ele ficou indeciso, ele não sabia o que fazer. Imediatamente, o que ele fez? A gente fez no simulador aqui. Ligou o gravador de dados e o motorista de caminhão era uma mulher, muito mais legal, né? Então assim, ela fez a direção para ele, entendeu? E nesse ponto, digamos assim, ele meio que aprende com aquilo ali, a não ser indeciso naquele ponto, né? Mais alguma pergunta? Uma pergunta que me fazem muito é o seguinte: professor, você usou câmera aqui, mas os carros autônomos atuais, né, eles usam outro tipo de câmera, que são os LiDARs. O LiDAR é um radar que está em cima do carro, que ele consegue enxergar não em 2D como imagem, mas em 3D, certo? O que acontece é que a imagem que chega do LiDAR é uma imagem, entende? O princípio é o mesmo, só que ao invés de você usar a imagem RGB, você vai usar a imagem do LiDAR, beleza? Ok? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí.